vamos desvendar essa tal de estequiometria. Antes de entrar em estequiometria em si, vale a pena a gente colocar alguns lembretes bem importantes e relevantes para a gente como um todo, né? Para entender a estequiometria, você tem que ter bem claro alguns pontos na química, né? Quais são eles? Seguinte, é bom você ter noção de mol, de balanceamento de reações químicas, de nomenclatura de reações químicas e de leis ponderais. No canal aqui eu já tenho duas lives, uma de balanceamento de reações químicas, que foi a última, no dia 10 de setembro, e uma de nomenclatura de compostos inorgânicos, que foi do dia 3 de setembro. Você pode ir lá conferir, tá bem legalzinho as lives, e aí você já relembra bonitinho. Para essa live, eu vou falar aqui com vocês, né, qual que é cada composto, né? Não vou deixar vocês aqui na dificuldade, né? Claro. Mas é bom vocês terem uma noção desses pontos aqui para você poder mandar melhor ainda na estequiometria, beleza? Então, noção desses pontos não é importante, é fundamental, beleza? Então, se liga. Mas assim, falando de leis ponderais, eu vou aqui dar um breve lembrete do que é cada uma das duas, né? As duas que são mais interessantes para estequiometria são a lei de Proust, que fala que a proporção sempre se mantém, né? Então, se a reação é de 2 para 1, ela é sempre de 2 para 1. Então, se eu tenho 2 mols e 1 mol, eu vou ter 4 mols e 2 mols, 6 mols e 3 mols, 1 milhão de mols e meio milhão de mols. Sempre a proporção de 2 para 1. Essa é a lei de Proust, que é muito interessante da gente aplicar aqui na estequiometria. Vocês vão ver aí que tem exercícios que se resolve só com a lei de Proust. É bem interessante. Mas seguindo, nós temos também a lei de Lavoisier, né? Que basicamente fala que massa inicial é igual a massa final, certo? Natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ter essa noção, né, de lei de Proust e lei de Lavoisier, assim, eu diria que é fundamental, certo? Muito importante mesmo para a estequiometria. E um outro lembrete que esse não é que é importante, ele é muito, mas muito mesmo importante. É fundamental. A estequiometria, ela basicamente se norteia, ela funciona a partir dessa igualdade aqui, que é a seguinte: 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 coisas, que é igual a massa molar, que é igual ao volume em litros. Essa igualdade aqui de 1 mol para 6 vezes 10 a 23 coisas, para massa molar e para o volume, ela é fundamental porque assim, é a partir dela que a gente vai trabalhar a estequiometria. Vamos trabalhar um pouquinho nesse lembrete aqui que realmente é muito importante. 1 mol, gente, seria a dúzia da química. Assim como dúzia tem 12 coisas, dezena tem 10 coisas, centena tem 100 coisas, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 coisas. Então, que coisas? Se quiser de coisas. Elétron, molécula, átomo, banana, planeta, enfim, que seja. Só que 1 mol, essa quantidade exorbitante, que é 6 vezes 10 a 23, não faz muito sentido para coisas macroscópicas. Então a gente trabalha mais com coisas microscópicas, né? Átomo, molécula, elétron. Aí faz mais sentido falar desse número aí, de 1 mol. Mas 1 mol é 6 vezes 23 coisas, beleza? E aí, se eu tenho 6 vezes 10 a 23, por exemplo, átomos de hidrogênio, eu vou ter uma massa X, no caso, 1 grama. Então, 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eu tenho uma massa de 1 grama.
Essa é a massa molar do hidrogênio. 1 mol de água, 6 vezes 10 menos 3 moléculas de água, vai ter uma massa de 18 gramas. Essa é a massa molar da água. Então, cada átomo, cada elemento, cada molécula vai ter uma massa. Como que eu sei todos esses valores? Ou uma ferramenta muito complicada, muito complexa, muito difícil, que é tabela periódica. E, gente, tabela periódica você não decora, você consulta, tá? Se por acaso o vestibular não dá para você a tabela, ele com certeza vai dar dados suficientes para você resolver o problema. Mas não se preocupe, massa molar ou é dado ou você acha na tabela periódica, beleza? E se for para gás, né? Qualquer gás, independente se é gás hidrogênio, gás butano, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, gás o que for, é gás. Então, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o famoso 1 atm e 0 graus Celsius, ok? Todo gás vai ocupar um volume equivalente a 22,4 litros na CNTP. Se mudar as condições, aí vai mudar o volume molar. Mas se for pegar na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Vitão, por que isso é importante para mim? Vamos ver isso daqui a pouco. Beleza? Mas entenda que este lembretinho aqui, essa igualdade, né, de 1 mol para coisas, para massa molar e para volume, é muito importante mesmo. Mas vamos seguir em frente aqui. 3 dúvidas que, assim, corroem a mente da galera. A primeira dúvida inquietante que a galera, tipo, meu Deus, não sei, é o que é estequiometria? Então, basicamente, estequiometria é a relação matemática entre duas espécies químicas. Então, se eu quero fazer a relação matemática de massa e volume, massa de água e volume de H2, né? Uma reação qualquer. Essa relação que eu estou fazendo, matemática, é estequiometria. Se eu estou relacionando volume com volume, massa com massa, número de mols com número de mols, não importa. Se é uma relação matemática entre duas espécies químicas, isso é estequiometria. Beleza? Sem nenhum mistério a mais. Uma outra questão, que essa sim corrói a minha alma, eu não sei exatamente o porquê, né, disso tudo, mas enfim. Por que gás d'água? A galera vê o assunto estequiometria como um bicho pior que a hidra. Tipo, com 9 cabeças, você mata uma, nasce 3 e, sabe? Sei lá. Cara, tipo, não é tão complicado assim, estequiometria. É o que eu falei, basicamente, estequiometria é você relacionar duas coisas, duas espécies químicas. E ponto. É isso. Qual mistério? Enfim, a minha suspeita, né, o meu palpite, é porque a estequiometria ela é muito ampla. Eu brinco que eu posso montar uma prova inteira de estequiometria e nessa prova inteira eu vou cobrar todo o conteúdo de química. Orgânica, eletroquímica, soluções, tudo que eu vou. Eu vou fazer uma prova de estequiometria e vou cobrar tudo isso além de estequiometria. Então, por conta de ser tão ampla assim, talvez o pessoal veja como um bicho de 7 cabeças. Mas a estequiometria em si, ela não é complicada. No cerne dela, na essência dela, a ideia de estequiometria é simples. É você relacionar duas espécies químicas matematicamente. E ponto. Só isso. E mais nada. Simples assim. Talvez por isso que a galera tem essa dificuldade, mas relaxe, vem comigo, que a gente vai descomplicar, desmistificar essa tal de geometria tranquilinho, tranquilinho. Beleza? A terceira questão, né, que o pessoal tem dúvidas é
Jesus, Vitão! E agora, como que eu faço para resolver esse negócio? Eu não tenho nem noção de onde começar. Não sei nem errar a questão, mas não acertar, né? Como que eu faço para resolver uma questão envolvendo estequiometria, né? E aí, meu querido, então, só vem comigo, beleza? Vem comigo que eu explico bonitinho para você. Na estequiometria, tem quatro meios de você... quatro possibilidades de tipo de exercício que podem cair aí em estequiometria, beleza? Quais são eles? São os famosos casos gerais, que são de pureza, rendimento e limitante excesso. Mas a gente vai focar a live inteira mais em casos gerais, tá? Então, por que você vai focar mais em casos gerais e não no restante? Porque se você sabe resolver bem o passo a passo de casos gerais, o restante é só um passo a mais, outro aqui, outro ali, mas tipo, fica muito mais suave. Porque o passo a passo de casos gerais, você vai fazer ele em pureza, em rendimento e em limitante de excesso. Você vai fazer esse passo a passo nos três outros tipos de exercícios. Só que com a diferença de que nesses outros três tipos de exercício tem um passo a mais antes desse caso geral ou um passo a mais depois. Mas esse, é, esses quatro passos que a gente vai aprender agora entra em tudo quanto é exercício de econometria. De verdade. Então por isso que é tão interessante. Mas vamos lá. O que viria a ser esses quatro passos dos casos gerais que dá para resolver tudo quanto é tipo de exercício, né, de estequiometria? Para a gente falar de cada um dos passos, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de exercício, tá? Que é o seguinte. Aqui eu inventei, tá, gente? Inventei, assim, tirei do sovaco. Aqui, ó. É bonito. Tá aqui. O exercício tirado do sovaco do Vitão. Pergunta a seguinte. Qual a massa de KCO3 formada quando 7,4 gramas de hidróxido de cálcio reagem com quantidade suficiente de ácido carbônico? Jesus toma conta. Não se nem errar isso. Ó Deus, ó Cristo, ó vida, ó God. Relaxe, vem comigo que é sucesso. Qual o primeiro passo que, assim, é crucial, é algo fundamental, é algo, tipo, necessário para entender melhor, para resolver, né, esse exercício? O primeiro passo é montar a reação balanceada. É por isso que eu falei que balanceamento de reação química é algo fundamental em estequiometria. Eu não vou falar aqui nessa live, mas assista a live passada sobre balanceamento, que vale muito a pena. Beleza? Montar a reação balanceada. Eu já vou colocar aqui ela já balanceada, beleza? Tá aqui bonitinha a reação balanceada. Então, o que é isso que eu não entendi? Bodegas. Calma. Vem comigo. Relaxe. Chega mais. Ó, vamos reler o exercício. Qual a massa de KCO3 formada? Ou seja, se é formada, tá no produto. Ih, tá KCl. Eita, caramba. Aí, gente, tá CaCl2. Eu errei. Erro meu. Erro meu. Isso aqui não é CaCl2, isso aqui é KCO3. A besta colocou errado. Relaxa. Abstrai e finge que isso aqui é KCO3. Ok? Abstraia. Abstraia. Então, qual a massa de KCO3 formada quando... Então, formou KCO3 quando 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Gente, o que é hidróxido de cálcio? É esse CaOH2. OH, hidróxido, beleza? Cálcio, Ca, então hidróxido de cálcio, CaOH2, beleza?
Então, é por isso que eu falei que nomenclatura é tão importante. Porque às vezes o exercício cai assim, tipo, o que é hidróxido de cálcio? Se tu não sabe passar para a fórmula, tu não monta a reação correta, aí bal, entendeu? Acabando sendo errado e já era. Bom, mas vamos lá. Hidróxido de cálcio reage com quantidade suficiente de ácido carbônico. De novo, ele deu o nome. E aí a gente tem que passar para a fórmula. Então, nunca tudo para que te quero, né, filha? Vamos lá. Ácido carbônico é o H2CO3. Todo ácido começa com H, ok? Ácido de Arrhenius começa sempre com H. Então você tem a reação de ácido carbônico com CaOH2, ok? Gerando aí um sal e água. Ácido mais base, né? Ácido H2CO3, base CaOH2, forma sal CaCO3, não CaCl2. Gente, qual que é CaCl2? Ô Cristo, ô chove, mas é burro pra caralho mesmo. Enfim, vida que segue. Forma o KCO3, né? E água. Né? KCO3 é o sal. Então, monta uma reação balanceada, suave, marota. O Huawei show. Segundo passo. Identificar os compostos de interesse. São os compostos que foram citados, né? Que ele deu informação e que ele pediu informação. Vamos lá. Relendo o exercício de novo, ele pediu a massa de KCO3. Então, KCO3, não, eu tô descrente que eu coloquei esse ácido de 2. Mas vamos que vamos. O KCO3, né, tá aqui, é uma das espécies de interesse nosso, certo? Então, identificamos aqui o KCO3 e, relendo aqui, ele pediu a massa de KCO3 formada quando 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, a gente já sabe que é esse coleguinha aqui, esse amiguinho bonito, né? Aí. Então, identificamos os dois camaradinhas que nos interessam. Identificamos. Então, bora pro passo 3. Vitão, o que eu faço com o H2CO3 e o H2O? Faz o que você quiser. Entendeu? Tipo, só dispensa. Entendeu? Só dispensa. Ó, tipo, nesse exercício em questão, esses dois camaradinhos são inúteis. Tá? Então a gente vai focar só no CaOH2 e no KCO3. Tranquilo? Vamos lá. Passo 3. Estamos chegando quase lá, hein? Monte duas linhas abaixo das substâncias. Ok, duas linhas. Quais linhas? É o que eu chamo de LR. O que é LR? São os dados estequiométricos. É a linha referência. Então, o que é dado estequiométrico? Meu Deus do céu. É isso aqui. É esse bonitinho aqui de lembrete que eu coloquei para vocês lá no começo. Vamos usar bastante eles. A gente sabe que 1 mol tá para 6,3 coisas, para massa molar e para o volume molar. Show de bola. Então, se aqui eu tenho 1 mol de CaCl2, né? E aqui eu tenho 1 mol de CaOH2, então eu vou colocar aqui na minha linha de referência o quê? 74. Então, o que é 74? De onde você tirou esse 74? Do seu sovaco? Nesse caso, não. Nesse caso, eu tirei esse 74 da tabela periódica. Como que eu cheguei nesse 74? Bom, seguinte, ele pediu aqui, ele forneceu pra gente a massa de hidróxido de cálcio, ok? A massa. Então, se ele deu pra gente a massa, a gente vai colocar aqui a massa molar do CaOH2, ok? Qual que é a massa molar do CaOH2? A gente vem aqui, ó, massa molar em gramas por mol de cada um dos elementos.
do cálcio é 40, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. E aí a gente chega aqui, ó, a gente tem 2 oxigênios, certo? 2 oxigênios. Então, 2 vezes 16 dá 32. A gente tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem 1 de massa. Então, dá 2 também de massa. Então, 2 mais 32, 34. O cálcio, a gente tem só um átomo de cálcio aqui. Então, um cálcio tem uma massa, um mol de cálcio, né, tem uma massa molar de 40 gramas. Então, 40 mais 34 costuma dar 74. Até onde eu sei matemática, né? Então, 64 é a massa molar do CaOH2. Se por um acaso, uma eventualidade, a gente tivesse aqui 2 mols de CaOH2, se tivesse 2 mols, aí seria o quê? 2 vezes essa massa molar. Então, 2 vezes 64 costuma dar... Vou fazer aqui de cabeça. Pera aí. 2 vezes 74. De cabeça, deu 148. Eu sou bom de cabeça. Então, eu colocaria aqui, né, embaixo, 148 e não 74. Se fosse aqui 2 mols. Não é o caso. Então, vamos seguir com 74. Beleza? E a massa molar do KCO3? A massa molar do KCO3 é 100. Como que você sabe disso? Então, é simples. O cálcio é 40. O carbono, vamos contar aqui que é mais fácil, né? Aqui em cima. O cálcio é 40. O cálcio é 12. O carbono é 12. O carbono é 12. Então, cálcio 40, carbono 12. 12 mais 40 costuma dar 54. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Isso, né? 54. Aí vai oxigênio. Tem aqui 16. 16 é um átomo de oxigênio, né? Você tem 3 átomos aqui. Você tem 3 mols de oxigênio aqui. Então, 3 vezes 16, 48, certo? 48 mais 54, 100. Show? Show de bola. Então, essa é a nossa linha referência. A linha referência você sempre vai achar ou na tabela periódica, ou nos dados fornecidos, que ele vai dar para você, o volume molar, ou então você vai pegar, se ele pedir número de mols, né? Então você vai colocar só o número de mols da reação estequiométrica, beleza? Então, se ele pedisse o número de mols de CaCO3 formado, então eu colocaria aqui no lugar dos 100 gramas, colocaria 1 mol. Por que 1 mol, Vitão? Porque nessa reação, o número de mols de CaCO3 formados, segundo a reação estequiométrica, é 1. Beleza? Então, beleza, montamos aqui a linha referência. Vamos para a segunda linha, que é a linha de dados. Dados pedidos e dados fornecidos. Como assim, Vitão? Explico. Ó, o que ele pediu pra gente? Né? Ele pediu o quê? A massa de KCO3. Então, esse é o dado pedido. Então, o dado pedido vai embaixo do que ele pediu. Então, se ele pediu KCO3, aqui embaixo vai a massa de KCO3 que vai ser formada. Então, vai ser o X. Né? Ele pediu, então vai ser X. E a massa de hidróxido de cálcio que foi fornecida, né, na amostra é 7,4. Então, na linha de dados, eu vou colocar o quê? 7,4 e X. Dado fornecido, 7,4 gramas. E o dado pedido, que é a massa de KCO3. Beleza? Formamos aí a linha referência e a linha de dados. E agora, o que fazer? Simples.
faça a regra de 3 e seja feliz. É isso, gente. Basicamente, você monta a regra de 3, né? 7,4 vezes 100, x vezes 74. Aí você vai passar, ó, 7,4 vezes 100 dividido por 4, beleza? Fazendo essas contas aqui, né? A gente chega em x igual a 10 gramas, beleza? Você pode fazer essa conta do capiroto, é a sua opção. Dá certo. Funciona muito bem. Mas também você pode ser malandro, malandra, e notar o seguinte: 7,4 para 7,4 se dividiu por 10. Beleza? Então, seguindo a lei de Proust, olha de Proust bonita, olha que marota, olha aqui, tchuca. Seguindo a lei de Proust, as proporções se mantêm, então daqui para cá você tem que dividir por 10. Simples assim. Então x é 100 dividido por 10, que vai ser igual a 10. Beleza? Simples desse jeito. Tranquilo. Beleza? Tá suave? Então, seguinte. Vamos continuar aqui, né? Aí eu trouxe uma questão que eu inventei. Eu criei essa questão aqui bonita, né? Um pouco mais trabalhada do que a anterior. A outra, vamos colocar qualquer valor e whatever. Aqui eu trabalhei um pouco mais. Aqui eu estudei de house para poder montar essa questão. Vamos ler aqui a questão e depois a gente comenta sobre ela, né? Vamos lá. Em um dos episódios da excelente série Dr. House, se você não assistiu, por favor, assista, vale muito a pena. O episódio 5, não, episódio 07 da temporada 5, a equipe médica suspeita que o paciente estaria com os sintomas devido ao fato do mesmo misturar água sanitária, NaClO, que é o hipoclorito de sódio, tá? E amoníaco, o NH3, para limpar sua banheira. Essa mistura ela é perigosa e pode produzir, entre outras coisas, hidróxido de sódio e monocloramina, como indicado na reação abaixo. Então tá aí a reação bonita, suave, marota para nós. Então aqui NaClO, hipoclorito de sódio, NH3, vulgo amônia ou amoníaco, formando hidróxido de sódio, que é o NaOH, e o NH2Cl, é o famoso monocloramina. Ok? Pergunta: qual o volume de NH2Cl produzido na CNTP quando 85 gramas de amônia reagem? Bom, vamos lá. Seguindo o nosso passo a passo, beleza? Vamos lá. Primeiro, montar a reação balanceada. Aqui eu coloquei a reação, né, só Ctrl+C, Ctrl+V. A reação está balanceada? Vamos conferir. Aqui nós temos um sódio no reagente e um sódio no produto. Nós temos aqui um nitrogênio no reagente e um nitrogênio no produto. Um cloro no reagente e um cloro no produto. 3 hidrogênios no reagente. 1 mais 2, 3 hidrogênios no produto. E um oxigênio no reagente, um oxigênio no produto. Tá balanceada, check, segue em frente, vambora, show. É tão lindo quando acontece isso, né, da reação já estar balanceada, né? Você poupa um trabalhinho suave, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. Segundo passo nosso é identificar os compostos de interesse. No caso aqui, eu perguntei
o volume de NH2Cl, beleza? Gás, então volume. E eu dei de dado a massa de amônia, né? A massa de amônia. Então é com elas que a gente vai trabalhar. Então, e o resto? O resto que se exploda. Simples assim. Então, o resto que se exploda, vamos seguir aqui só com a amônia e o monocloramina, que é o que interessa pra gente. Okay? Então, identificamos aqui, show. Passo 3, monte duas linhas abaixo das substâncias. Vamos lá, aqui a gente sabe, LR e LD, linha de referência e linha de dados. Então, qual que é a nossa linha de referência? É essa aqui. Eu forneci a massa de amônia e pedi o volume de NH2Cl. Então, gente, repara que se eu pedir, se a pessoa pede ali, a questão pede o volume de alguma coisa, então você vai colocar aqui o volume na linha de referência. Então, a linha de referência sempre conversa com a linha de dados, tá? Então, se forneceu e pediu massa e volume, então você vai colocar na linha de referência massa e volume. Se forneceu e pediu mol e volume, então você colocar na linha de referência mol e volume. E por aí vai. Se pediu massa e deu mol, você colocar massa e mol. Por aí vai, tá? A linha de referência sempre conversa com a linha de dados. Então, se for o caso, você vai precisar sim converter até uma coisa importante. A linha de referência e a linha de dados conversam não só em grandeza, né? Tipo, massa, massa, volume, mol, tudo mais, mas também em unidade. Então, 100 gramas, coloca em grama, 100 em litros, coloca em litros, 100 metros cúbicos, coloca metros cúbicos e por aí vai. Tá? Se é mol, coloca mol, milimol e assim, whatever. Então, vamos tomar aqui a nossa linha de referência. Ok? Nossa LR. Nossa linha de dados é essa aqui. Foi fornecido para a gente um dado de 85 gramas de amônia, beleza? E ele pediu o volume de monocloramina. Então, colocamos aqui linha de referência, linha de dados embaixo ali, embaixo das substâncias, beleza? Ok, show de bola. Vamos agora para o passo 4, né? Já que montamos as duas linhas, bora para o passo 4, que é faça a regra 3 e seja feliz. E é isso. Vamos montar a regra 3 aqui e ser feliz. Ó, 85, peraí. 85 vezes 22,4 litros, né? Vai ser igual a x vezes 17. Aí que eu fiz, peguei o 17 e passei para cá dividindo. Então, 35 vezes 22,4 dividido por 17. Fazendo essa conta marota, vai dar 112 litros. Uma outra alternativa que você pode fazer também é a famosa lei de Proust. Gente, se pegar 17 vezes 5, vai dar 85. Tá? Então, daqui para cá, eu multipliquei por 5. Então, obviamente, eu tenho que pegar 22,4 litros e multiplicar por 5. Se eu fizer 22,4 litros vezes 5, vai dar os famosos 112 litros. Beleza? Pessoal, de casos gerais, eu trouxe só esses dois exemplos. Qualquer dúvida, questionamento, sugestão, só chamar. Fica de olho que
tem o primeiro episódio do podcast Você em Ação. Procura lá no Spotify e se você está assistindo isso gravado, então já lançou, vai lá no Spotify e escuta o primeiro podcast que eu lancei aí, o primeiro episódio, né, do podcast que eu lancei nessa semana, beleza? Bom, é isso. Vejo você semana que vem, com certeza, terça-feira, 7 da noite, estamos aqui. E qualquer dúvida, gente, só chamar e é nóis. Foi um prazer. E falou! Fui!